você, eventualmente, dada essa luta que foi necessária na sua vida, você entrou pra política. E tem uma outra pergunta recorrente quando a gente recebe aqui de figuras políticas, que é sobre o ambiente em que você tem que transitar, que a gente supõe, a gente tem a plena certeza de que é profundamente insalubre, mas a gente gostaria de ouvir um relato seu a respeito de como é o dia a dia, porque você precisa olhar o inimigo de frente ali, numa rotina, e a gente tem essa curiosidade de saber como é sobreviver nesse meio. Deve ser loucura você ter que, às vezes, apertar a mão do seu próprio algoz, tá ligado? Tipo, deve ser uns níveis bizarros, assim, mano. Poxa, então, já que você falou da mão, eu vou contar algo que eu nunca falei em nenhuma entrevista. Até porque nunca me perguntaram também, mas pra você, que acho que ilustra bem de apertar a mão. Em 2020, eu sou eleita vereadora por Belo Horizonte. Eu fui a pessoa mais bem votada da história do Parlamento de Belo Horizonte, com 37 mil votos. E em segundo lugar ficou o então vereador Nicolas Ferreira, bem menos votos do que eu. Quando eu ganho as eleições, no outro dia, os jornais começaram a estampar Dudu e Nicolas, querendo reproduzir entre mim e ele o que fizeram no passado com o Bolsonaro e Jean Willis. E os jornais, eles têm uma narratividade, que é criar o bonzinho, o vilão, a briga e o final. Sim. Isso vem de matéria. Então eu percebi claramente a narratividade. Eles são professores de literatura e estavam querendo fazer isso. Quando eu percebo aquilo lá, eu pego o telefone, um dia depois da eleição, telefone para o Nicolas Ferreira. Caramba. E falo: Nicolas, eu estou aqui te ligando para parabenizar pela vitória. Dizer que briguem as ideias e não as pessoas. Nós somos e continuaremos sendo de campos diferentes, mas que essa diferença se dê apenas em projetos de cidade, projetos de país, brigue as ideias e não as pessoas. Ele topou o acordo. No outro dia, quando a gente foi eleita, apertei a mão, nos cumprimentamos. Certo. Depois, o acordo foi desfeito pela estrutura de ódio que há na política. 2 anos depois, de novo, ele eleito deputado federal, em primeiro lugar agora, e eu eleito deputado federal em terceiro lugar. Um dia após, no dia que saiu o resultado, telefono de novo para ele. Não atendeu o telefone. No outro dia, tinha sessão na Câmara de Vereadores. Ele foi lá. Quando ele chega, como vereador ou parlamentar mais votado, eu vou apertar a mão dele. Quando eu vou apertar a mão dele, ele vira de costas, me ignora, vai pro microfone, tinha 5 minutos de fala. Ele usou 5 minutos para dispersar discurso de ódio contra mim. Caraca, cara. Eu fui cumprimentá-lo, porque para mim, eu sou professor de literatura e reconheço que toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Uma pessoa bate na outra quando não consegue mais conversar com outra pessoa. Tem mais a comunicação. Primeiro a palavra já está na Bíblia. No início era o verbo. O início de tudo é o verbo, é a palavra. Tem que descer a letra. É o mais importante. E aí... Descer a letra pra não descer a palavra. E eu reconheço a importância da palavra nas relações humanas, sabe? Sim. E ele recusou conversar comigo, tal qual o Bolsonaro, quando perde as eleições para o Lula, não aceita cumprimentar o Lula pela vitória. Pois é. Porque essas pessoas são incapazes de promover pontes. Elas querem exclusivamente muros. Sim. Sim. Né, para poder disseminar o ódio. Mas isso aqui eu não contei para ninguém. Nossa, Primeira é mão muito pra você. foda, curioso e infelizmente não é surpreendente. E só uma coisa, e quando eu falei, em 2020, quando eu ganhei, em primeiro lugar, ele em segundo, e eu ligo para ele atende, eu tuitei isso. E quando eu tuitei, eu fui xingada pelo campo da esquerda, progressista, assim, que absurdo, não se conversa com o fascista, não dá a mão para fascista, e não sei o quê, logo você vai estar dizendo 22 Bolsonaro. Eu fui cancelada pelo Twitter. E aí eu mantive minha posição, porque o que muitas, não estou dizendo todos, mas alguns setores do campo progressista querem é usar a política como entretenimento. Eles querem me ver, eu e o Nicolas brigando, e eles tomando cerveja importada de madrugada e rindo daquela briga.
e não sabe o que está envolvendo ali. É minha família quando eu sou ameaçada de morte. Sim. As pessoas não reconhecem o que aconteceu nessa dicotomia entre Bolsonaro e Jean. O Bolsonaro foi eleito, o Jean exilado. Exatamente, ele teve que ser. Marielle foi executado 4 tiros na cara. Pois é. Então as pessoas não compreendem como que essas narratividades são ruins para as pessoas. Ele é muito fácil você ficar tomando cerveja, né? E só olhando aquele assistindo a briga e falar, vai lá brigar, brigue e aí. Pois Eu não é. entrei na política para ficar brigando com o outro, eu entrei na política para buscar o consenso. Eu mostro a A, eu mostro a tese, o lado de lá mostra a antítese e chegamos à síntese. Sim. Se eu quisesse só brigar, eu ficaria no movimento social, que tem o papel de chutar a porta. Mas a política tem 2 objetivos centrais na política, penso eu. Sim. Que é abaixar o preço do botijão de gás e gerar emprego. É isso que eu quero, eu tô na política para isso. Sim. Não tô na política para ficar brigando com o Nicolas, brigando com o capitão tal, com o deputado tal. Eu não tô na política para fazer entretenimento para os outros, sabe?